Olá, eu sou o professor Herbert e estamos aqui para mais uma aula do curso Expertoy Starter. Na aula de hoje nós vamos falar sobre os comandos reflexivos, aquele dispositivo que na aula de apresentação nós falamos muito sobre ele. Ele tem que ter um ponto de ajuste para você conseguir acionar, ou seja, mandar um sinal para a placa e assim fazer uma ação. Na aula de hoje nós vamos construir uma animação e não um jogo. Essa animação vai fazer mudar o ambiente. Por exemplo, eu tenho um cachorro onde ele vai ficar andando de um lado para o outro durante o dia, vigiando o cenário que seria o quintal da casa dele. Ao ser acionado o sensor reflexivo, esse cenário vai escurecer, ou seja, vai ficar de noite. De noite o cachorro não pode mais vigiar a casa. Ele vai estar dormindo. Então vamos ver isso aqui na prática. Então nós temos aqui o nosso cenário, ele deve ser aberto no palco, e aí tem os códigos que nós vamos falar sobre esses códigos, e o cachorro para ficar andando. Eu vou dar um play aqui para vocês assistirem como ele vai funcionar, ok? Então, quando eu dou o play, o cachorro vai ficar andando de um lado, vai tocar na borda, vai voltar, certo? E vai ficar repetindo isso em loop. Quando eu acionar o sensor reflexivo, ele vai mudar o cenário, ok? Então vamos fazer isso no código. Olha lá, acionei, mudou a tela. Tirei a mão do sensor, voltou para o dia. Coloquei a mão em cima do sensor, veio para a noite, ok? Então vamos ver o código. Vamos fazer o código para tudo isso funcionar. Vou pausar o meu programa aqui. Então vamos lá. Eu estou trabalhando com sensor reflexivo, que ele está na janela do movimento. Ele é um sensor analógico, então eu tenho que pegar o analog e eu escolhi a porta 1 para ele. Eu vou ter que colocar um bloco de início, né? Quando. E eu vou trabalhar com um bloco C e C não. Por que o C e o C não? Se o sensor estiver acionado, ele vai fazer uma ação. Se não, ou seja, se não estiver acionado o sensor, ele vai fazer outra ação, que é isso que nós vimos. Então eu vou colocar o bloco sempre, né? E aí eu vou trabalhar com os operadores lógicos. Reparem aqui no meu analog 1, ele está com um valor de 35. Eu dei pause, vou dar um play aqui só para vocês verem. Ah lá, ele está com um valor de 35, ok? E agora ele caiu para 34, por quê? Porque eu acionei aqui o meu sensor. Então ele está variando entre 35 e 34, o meu sensor reflexivo. Você vai ter que fazer esse teste aí e pegar esse valor de leitura do seu ambiente. Porque aqui eu estou com luzes que provavelmente serão diferente das luzes do seu ambiente aí, na escola, na sua casa, onde você estiver acionando esse sensor. Então, esse valor não é um valor fixo. É um valor que vai variar e você precisa anotar esse valor. Então aqui eu estou trabalhando entre 30 e 34 no valor de leitura. Aqui eu preciso colocar um bloco condição. Por quê? Eu estou querendo dizer aqui, eu vou montar aqui embaixo. Estou querendo dizer que o meu valor de leitura é 35, mas aqui eu vou jogar 35. Aí, digitei 35. Então, nosso programa está montado assim. Se o valor de leitura, que no caso agora é 35, for menor que 35, eu vou jogar o dog dormindo.
Ah, eu não achei esse dog dormindo. Quando eu venho aqui mudar o meu traje, não aparece ele. Não tem essa opção. Lembra que no traje, ó, eu importo o dog andando. São 2 passos, né? Ele dá 2 movimentos. Uma com a perna aberta, uma com a perna fechada. Que eu nomeei dog andando e dog andando 1. E eu importei o dog dormindo. Por isso que minha opção de traje, eu tenho 3 trajes, ok? Se você não tiver opções de trajes, com esse bloco aqui, você tem que vir aqui e conferir se você tem trajes para te dar essa opção. Então, importando os 3 trajes, eu vou colocar aqui. Se o valor de leitura for menor que 35, quer dizer que ele é o quê? 34. Se isso for verdade, né? 34 é menor que 35? Sim, é menor. Então ele vai executar esse bloco C, que é mude para o traje dormindo. E eu vou anunciar para todos o quê? Aí eu coloquei um nome dormindo, mas eu posso colocar noite, por exemplo. Você pode colocar o nome que você quiser aqui. Eu coloquei dormindo. Por quê? Porque depois lá no palco, lembra na hora que nós trabalhamos com os trajes e a mudança de cenário? Comando anuncie, comando ouvir. Lá no palco, ele vai ouvir, aqui ó, ele vai ouvir que o cachorro está dormindo, ou que eu anunciei a palavra dormindo. Quando eu anuncio a palavra dormindo, eu quero que aconteça o quê? Então vamos lá. Ó, quando eu ouvir, aí aqui me dá a opção dormindo. Por quê? Porque eu vim aqui, criei um novo, né? E coloquei um nome que eu quis, no caso dormindo. Pode usar noite, escurecendo, qualquer nome. E aí eu tenho que mudar o meu traje. No caso, eu tenho 2 trajes. Ó, dia e noite, ok? Por isso que aqui, quando eu pego o meu bloco, mude o fundo de tela, né, que é o traje, eu tenho essas 2 opções. Então eu fiz aqui, ó, quando ele ouvir dormindo, o traje vai ser o da noite, que é esse aqui que nós acabamos de fazer. Depois eu volto e faço aqueles 2. Vamos continuar o nosso programa aqui. Então, a parte do C, nós já finalizamos. Se eu tampar o meu sensor, ou se eu acionar o sensor, né? Ele vai dormir, o cachorro, e o cenário vai escurecer, ok? E se não acontecer isso? Se eu der play e não estiver com a mão no meu sensor, nada estiver acionando o meu sensor, o que tem que acontecer? Meu cachorro tem que ficar andando de um lado para o outro para vigiar a casa, né? Que é essa animação que nós definimos para fazer. Como eu faço isso? Então aqui, eu vou anunciar para todos que o cachorro tem que ficar andando. Mas não é este anúncio, anuncie andando para todos. Não é esse bloco que faz o cachorro andar, né? Esse bloco faz o quê? Voltando aqui no palco, quando eu ouvir andando, aí você tem que ir lá pegar quando ouvir, aí tem a opção andando e dormindo. Eu quero andando. O que vai acontecer com o meu palco, o meu cenário? Vai ficar dia ou noite? Se o cachorro está andando, ele vai ficar dia. Ok? Então é esse que nós acabamos de montar ali no passo que eu fui. Voltando para o dog, então o cenário já ficou dia. E o cachorro tem que andar. Para eu andar com um personagem, eu preciso do comando mova. Vou colocar aqui 5 passos. Como ele é uma animação, né? O que seria essa animação? Quer dizer que o cachorro, quando ele andar, ele vai aparecer que ele está andando. Eu usei 2 trajes para fazer isso acontecer. Então eu tenho que dar um tempo, que é o espere. Então eu vou mover 2 passos
um tempo bem curto, 0,2 segundos já é o suficiente. E eu preciso colocar o traje dele. No caso, não tem uma ordem aqui. Eu posso colocar o traje, não posso pôr o dormindo, tem que ser o andando ou o andando 1. Um dos dois passos. Coloquei o andando 1. E depois tenho que repetir o comando dos passos. Ele vai dar mais 5 passos e esperar 0,2 segundos. 0,2 segundos. E por fim não, faltam 2 blocos. Primeiro, eu preciso que o cachorro mude de traje. Então eu coloquei o andando 1, agora ele vai para o traje andando. E agora, por fim, se ele tocar na borda, o que vai acontecer? Ele tem que voltar. Então eu vou dar play nesse bloco e percebam que o nosso cachorrinho está andando 5 passos, 0,2 segundos, troca de traje. Então é algo que acontece bem rápido. Bateu na borda, volte. Caso o cachorro estiver voltando de ponta cabeça, lembrem-se que aqui eu tenho a opção somente esquerda e direita. Faz com que minha imagem não gire de 0 a 360 graus. No caso ali ele estava a 180 indo para a esquerda, né? Tudo isso é bem tranquilo, nós já vimos bastante coisas aí nas aulas anteriores. Ok? E por último, aqui no meu cenário, eu tenho esse bloquinho, que é quando eu starto o meu programa. Quando eu clicar na bandeirinha, o meu traje tem que estar de dia. Por quê? Às vezes eu termino o meu programa ou eu dou pause e ele parou na noite. E se eu não tiver esse cara aqui, ele pode ser que ele comece na noite. Quando nós trabalhamos com sensor, dificilmente isso acontece. Ah lá, dificilmente isso acontece. Mas eu sempre gosto de garantir a informação. Então com esse bloco eu garanto que quando eu clicar no play, ele vai iniciar no dia. E aí durante a minha execução aqui, ele vai para a noite. Então durante o dia ele está vigiando a casa. Vou colocar a mão no meu sensor aqui e o meu cenário escureceu. Viu aqui no meu sensor na placa? Coloquei a mão, o cenário escureceu, ok? Tirei a mão, o cenário voltou ao normal. Tá certo, pessoal? Então é isso, o nosso objetivo principal dessa aula. Agora eu vou lançar alguns desafios. Com essa animação dá para fazer bastantes desafios, porque nós já estamos aí quase na metade do curso, né? Então já aprendemos muitas coisas. Um desafio legal que eu vou passar para vocês e vou ensinar aqui é escolher no nosso banco de dados alguns personagens que dê para fazer animação, igual o cachorro. Como assim dá para fazer animação? O cachorro eu tenho 2 movimentos, ele com um passo à frente e um passo recuado. Quando eu jogo isso num loop, parece que ele está andando. No banco de dados tem um morcego que está com a asa aberta e a asa fechada. Nós usaremos esse personagem para o desafio. E também temos uma arara que está com a asa aberta e com a asa fechada. Também dá para fazer uma animação com esses personagens. Nós usaremos o potenciômetro. Por quê? Eu quero que vocês façam a arara ficar parada quando o meu potenciômetro está lendo um valor intermediário. Quando eu giro para a direita o meu potenciômetro, ele vai alterar o valor e a minha arara, durante o dia, vai para a direita. Se eu girar para a esquerda, a minha arara vai para a esquerda. Porém, se eu tampar o meu sensor reflexivo, ou se eu acionar, eu vou ficar de noite. O cenário vai passar para de noite. Quando o cenário passar para de noite, nós não teremos a arara mais na nossa tela. A arara se transformará num morcego. Então, durante o dia, eu vou enxergar a arara e vou controlar a arara com o potenciômetro.
Porém, quando eu acionar o sensor e for para a noite, a arara se transformará num morcego, que eu também vou controlar pelo potenciômetro, tá certo? Vamos ver isso aqui na prática então. Vou abrir o meu programa, que eu já deixei pronto aqui, para explicar para vocês. Vocês vão aproveitar o outro, né? Então eu só vou passar as coisas novas. Então vamos lá. O cachorro, esse era o nosso código do cachorro, ele vai manter. Aqui eu coloquei dois blocos novos. O bloco apareça, para quê? Para garantir que quando eu der play, ou seja, apertar a bandeirinha, o meu cachorro vai aparecer no cenário. Olha lá, meu cachorro não está no cenário. Por algum motivo ele não está no cenário. Quando eu der um play, eu garanto que ele está no meu cenário, ok? Por isso que é sempre bom colocar esses blocos, né? E aqui eu coloquei vá para x menos 90 e y menos 126. Vou dar um pause aqui, ó. Lembra que ele apareceu mais ou menos por aqui? Vou dar um play para reiniciar. Olha só, ele apareceu ali também. A primeira vez que eu cliquei, ele foi para esquerda e nessa segunda ele está indo para direita. Isso, eu não quis definir isso como regra, mas se eu quiser que ele sempre vá para a direita ou sempre vá para a esquerda, eu preciso colocar o aponte para a direção 90 ou menos 90, que é o direita ou o esquerdo, ok? Mas isso não é tão relevante para o nosso código. O cachorro pode começar em qualquer lado nesse caso. Eu só pontuo essas coisas para vocês, porque dependendo do jogo ou da animação, ele é obrigatório começar de um lado, que você queira que ele comece para aquele lado. Então eu preciso daquele bloco, certo? O resto é o mesmo código. Aqui eu só coloquei o se tocar na borda volte, ele está, olha só, ele está dentro do sempre e não está dentro do se. Lá no outro bloco eu tinha colocado ele aqui, ó. Qual a diferença? Nesse caso, nenhuma. Posso deixar ele ali que não vai alterar nada, ok? E o que eu fiz de novo aqui? O que eu fiz de novo foi o arara, né? Que eu coloquei esse personagem e nós vamos falar um pouquinho sobre o código dele. E o morcego, olha só. Morcego também coloquei o personagem e o bloco. Aqui em trajes, olha só, eu tenho um morcego com as asas abertas e ele com as asas fechadas. Por quê? Porque isso vai dar animação. Lembra que eu disse que precisam de dois trajes para acontecer uma animação? E a arara, a mesma coisa. Eu tenho a arara com as asas abertas e a arara com as asas fechadas. No traje, por quê? Porque quando eu puxar o meu bloco de traje, eu vou ter duas opções. No caso aqui, eu tenho costume 1, costume 2. Por que está com o nome costume e não de arara ou morcego? Porque eu defino, olha só, aqui eu deixei costume 1. Se eu colocar arara ou qualquer outro nome, aqui no comando para mim vai aparecer arara ou o nome que eu colocar. Eu explico e pontuo isso porque às vezes aqui no meu código você vê um nome e no seu código aí aparece outro, mas é só conferir aqui, ó. Não precisa desesperar, é só conferir o que você colocou aqui, ok? Então vamos lá. Aqui no cenário do palco eu não mexi em nada, é o mesmo código que nós fizemos anteriormente. Então vamos começar pela arara. O código da arara, ele é bem parecido com o do cachorro, porque nós temos que fazer uma animação. Então eu coloquei aqui, vamos jogar esse aqui para baixo, vamos ajeitar nosso código, né? Sempre deixa a tela bem limpinha, né? Para eu conseguir entender o código. Então aquele lá eu vou deixar para baixo. O que eu fiz aqui? Quando eu ouvir o acordado, o que vai acontecer? A arara vai aparecer.
E quando ouvir dormindo, a arara vai desaparecer. Por quê? Porque eu disse que dormindo não é a arara que fica no cenário. Dormindo é o morcego. Então olha só, aqui eu tenho o código inverso. Como assim o código inverso? Vamos entender isso. Vou ajeitar aqui bonitinho. Tá. Quando o morcego, olha só, estou no morcego. Quando o morcego ouvir dormindo, dormindo quer dizer o cenário, não é o morcego está dormindo. Lembra que aqui no cenário eu coloquei acordado e dormindo. Na verdade eu tinha colocado andando e dormindo, né? É que eu refiz o código e troquei o nome acordado por andando, mas dá na mesma. Olha só, o meu morcego, quando ele ouvir dormindo, quer dizer que está de noite. De noite o morcego aparece, ok? E quando ele ouvir acordado, que o cenário é durante o dia, o meu morcego desaparece do meu cenário. Para minha arara, é o contrário. Quando ela ouvir acordado, quer dizer que eu vou estar durante o dia. E a minha arara vai aparecer. Logo, o meu morcego vai desaparecer. E quando a arara ouvir dormindo, ela vai desaparecer. Logo, o meu morcego vai aparecer no cenário. E o código para ele andar para um lado e para o outro? Lembra que eu disse que nós vamos usar o potenciômetro? Então eu conectei o potenciômetro no meu Analog 2. Então vamos lá, eu vou pegar um bloco de controle para iniciar a ação. Aí eu defini aqui um apareça para o arara, né? E a posição que ela vai aparecer, que eu coloquei uma posição aleatória ali. Então eu vou colocar esse bloco aqui aleatório onde ela vai aparecer, que é ali onde ela está, ok? Como eu vou trabalhar com potenciômetro, eu tenho que fazer uma leitura constante nele, a todo momento. Então eu uso o sempre. Quando trabalhamos com potenciômetro, no caso aqui nós vamos para direita e esquerda. Então eu tenho duas condições. 2 blocos C. E os operadores, que é onde eu vou controlar esses blocos. Um eu vou usar o menor e o outro eu vou usar o maior. Aqui eu peguei um valor intermediário. Meu valor de leitura aqui, ó, Analog 4. Ele vai... não é o 4 não, é o 2, ó, Analog 2. Eu estou usando o Analog 2. Olha só, ele vai de 0, e se eu girar para o outro lado, ele está indo a 1024. Olhem aqui na tela, ó, 1024. Se eu girar totalmente para o outro lado, ele foi para 0, ok? Então, eu vou trabalhar com o valor intermediário, que é esse 400 que eu usei aqui. Posso trabalhar com 300, posso trabalhar com 500, 600, o valor vocês vão definir. Então, se o valor de leitura for menor que 400, eu quero que a minha arara aponte para a esquerda e mova 5 passos. Então, vamos lá. O Analog 2, que é o meu potenciômetro. Se o valor de leitura for menor que 400, eu quero que a minha arara vá para a esquerda. Então eu vou apontar para menos 90, que é a esquerda. Vou colocar para ela andar 5 passos, que é uma velocidade que eu testei aqui que fica legal, fica bacana. E vou colocar um dos trajes, por exemplo, o costume 1 ou o costume 2. Como eu disse, ele é uma animação, então ele não tem uma ordem correta aqui. Vou colocar o 2 para ficar igual ao meu código aqui, ok? E eu preciso de um tempo, que eu vou usar o mesmo tempo do cachorro, 0.2, certo? Vou duplicar
para facilitar, né? Os 5 passos, o traje eu preciso trocar, que agora eu preciso do traje 1, e o 0,2 segundos eu mantenho, ok? Feito isso, a minha arara está indo para a esquerda. E aqui embaixo no outro C? No outro C, a minha arara precisa ir para a direita. Então eu vou fazer aqui, ó. Eu vou duplicar todos os comandos e vou colar aqui embaixo. Porém, ele tem que ir para a direita. E qual a condição para ele ir para a direita? O meu analog 2 precisa ser maior que 600. Porque entre 401 e 599, ele vai ficar parado. A minha arara vai ficar parada. Se for menor que 400, vai para a esquerda. Se for menor que 600, maior, né, que 600, vai para a direita. Esse comando de duplicar o código que eu mostrei para vocês, eu não passo isso para os alunos. Por quê? Eu deixo eles, mesmo sendo igual, eu deixo eles à vontade. Se o aluno tiver a sacada que ele pode duplicar o código inteiro, ok. Se não, ele vai fazendo bloco por bloco, que é até melhor para eles que estão iniciando, porque eles vão gravando o passo a passo, né? Para nós que já temos uma prática, é mais fácil realmente copiar, colar e sempre conferir as informações. No caso aqui eu tive que trocar. Muitos alunos fazem a cópia, duplica e cola e não troca as informações. E aí levanta a mão, né? Com a dúvida, professor, eu fiz aqui, não está funcionando, só está indo para a esquerda. Ah, por quê? Porque ele copiou, colou e não alterou a informação. Então isso vocês vão encontrar muito aí nas salas de aula, ok? Então olha só, esse código está idêntico a esse. Nós fizemos juntos aqui, certo? Dando play, a minha arara está indo para um lado, giro o meu potenciômetro, ela vai para o outro lado. Agora, deixei ela parada, ó. Por quê? Olha lá, ele está com 415, está naquele intervalo entre 401 e 599, certo? Agora eu vou diminuir, olha só, foi para 185, ela está indo para a esquerda. Se eu aumentar 801, ele vai para a direita, ok? Ah, mas e o morcego? Vamos lá fazer o morcego agora. O morcego é a mesma coisa. Eu posso pegar esse código e arrastar aqui para a janelinha do morcego, ó. Venho aqui embaixo, ó. Esse código eu acabei de arrastar da arara. Agora é só dar play? Não, agora tem que trocar as informações. Lembra que eu falei? Copia e cola, mas edita as informações. Que informações? No caso, aqui está costume 1 e costume 2, que é o mesmo nome da arara. Costume 1, costume 2. Então, não vamos ter problemas. Ou seja, não precisamos trocar. Mas se da arara estivesse arara 1 e arara 2, e eu copiasse aqui para o morcego, aqui agora estaria aparecendo para mim arara 1 e arara 2. Porém, eu estou no morcego. Quando ele vier aqui no banco de dados, ele não encontraria o arara 1 e arara 2. Então, eu teria que alterar. Como não foi necessário, o código é exatamente o mesmo pro morcego, ok? Esse código aqui embaixo já discutimos, então o nosso programa fica assim. Dei um play, minha arara vai para um lado e vai para o outro lado. Quando eu escureço o meu cenário, olha só, escureci o meu cenário. Não tenho mais uma arara, eu tenho um morcego, ó. Arara, quando o cenário, vou jogar para ir para o outro lado. Arara, quando o cenário está de dia. Quando eu escurecer aqui no sensor, vai ficar de noite. E automaticamente ele transforma em morcego. Então, além de eu trocar o cenário, eu troco o personagem, ok? Vou jogar a arara de volta para cá. E aqui no cachorro, eu fiz um código para ele latir. Então, olha só, durante o dia,
Por exemplo, eu coloquei aqui na minha placa o sensor laser, o laser e o sensor LDR. Então, quando eu cortar o laser aqui na placa, o meu cachorro vai latir. Estão ouvindo o cachorro latindo? Porque eu cortei o sinal do laser. Se eu tirar a mão, ele para de latir. Cortei o sinal, late. Tirei a mão, ele vai parar. Certo? Isso, eu só mexi com o som. Na animação, o cachorro continua andando normalmente, ok? Como que eu faço isso? Eu vim aqui e fiz esse código. Porém, nesse código tem um detalhe, olha só. Meu cachorro está dormindo, ok? Olha só, minha mão está lá no sensor. E agora eu vou cortar para ele latir. Ah, mas ele não latiu. É lógico que ele não latiu, ele está dormindo. Ele não pode latir. Como eu fiz isso? Aqui no meu código, olha só. É esse bloquinho que nós vamos fazer juntos agora. Eu coloquei um bloco para startar o meu comando e liguei o meu LDR, o meu laser no canal 13, na porta digital 13. Então ele sempre vai ficar ligado, o meu laser. O laser é um sensor digital, então eu utilizo a porta 13. Ele sempre vai ficar ligado. E aí eu peguei o bloco sempre para ele fazer a análise, né, da condição C. Que condição é essa? São duas condições. Por isso, aqui no operadores lógicos, eu vou usar esse bloco, ó. Alguma coisa acontece e outra coisa acontece, aí sim, com essas duas ações acontecendo, ele vai latir. Só se as duas ações acontecer. Então, olha só. Quais são essas ações? Eu cortar o meu laser. Então, eu vou colocar aqui, ó. Eu joguei o laser no Analog 4. Então, vamos ver o valor de leitura. Analog 4, ele está no 51. Quando eu corto o sinal, ele foi para 270, alguma coisa assim. Você vai ter que fazer isso no seu LDR aí, né? Joga o laser em frente, apontado para o LDR e corta para ver a faixa de leitura. Então eu vou usar um valor intermediário aqui, eu vou colocar 100. Então, se o Analog 4, que é o do LDR, for menor que 100, e o quê? E o cenário, então, o cenário tem que estar de dia. Então, o que eu preciso? Também uma comparação do cenário, que é a mesma do cachorro. Então, vou pegar o Analog 1, que é o nosso sensor reflexivo, e vou jogar o valor de 34. Porque ele está 35. Ele está maior que 34? Sim, está. Então, se eu cortar aqui o LDR e ele estiver de dia, ele vai fazer o quê? Latir. Como que ele vai latir? Eu vim aqui, toque um som, e aí eu peguei o Dog 1. Eu não preciso gravar esse som, é só eu vir aqui nos sons. Lembra na aula do futebol que nós fizemos? Eu tenho que importar o som. Aí aqui no banco de dados tem aqui é a pastinha e pego o Dog 1, ó. Opa, esse é o 2. E esse é o 1. Peguei um que dá um cachorro de porte maior. O 2, um cachorrinho mais de porte menorzinho. Pode ser 1 ou 2. Eu usei 1. Se eu não fizer isso, ele não vai aparecer aqui na opção Dog 1. Agora eu tenho os dois cachorros, ó. Quero colocar o Dog 2. Viu? Agora o latido está mais fininho. Então, voltar aqui Dog 1. Então eu coloco aqui o Dog 1 e coloco um tempinho de 0,5 segundos. Tempo bem curto aí para ele ficar repetindo o som do latido.
Tá certo, pessoal? Então aqui eu preciso garantir que eu estou cortando o LDR e preciso garantir que está de dia. Porque se eu cortar o LDR e essa comparação aqui for falsa, por exemplo, ele estiver de noite, ele não vai funcionar o cachorro latindo, ok? Então vamos ver mais uma vez tudo na prática. Morcego, arara, né? Voando para um lado, quando eu aciono o meu sensor, o cachorro dorme e o morcego se transforma. De dia, se eu cortar o laser e o LDR, o cachorro late. Porém, se eu colocar a mão ali para ele dormir e continuar com a mão aqui cortando o sinal, ele não vai latir. Tá certo? Então, pessoal, é essa a nossa aula de hoje sobre o sensor reflexivo. Espero que vocês tenham gostado. Tem muitas ideias aí para vocês passarem de desafio para os seus alunos. Aguardo vocês na próxima aula do curso Expert Toy Starter. Até lá!